Boa noite. Será que vocês escutaram o que eu falei? Eu desejei boa noite para vocês. Obrigado. Tantos boa noites assim. Nós, hoje, estaremos no estudo da última parte da primeira carta de João. É hora de dizer até logo para João, 1 de João, certo? Ao longo desses meses, nós temos ficado aprendendo com o apóstolo o que ele tem a ensinar e muito sobre como viver para o verdadeiro Deus. E nós vamos, nos últimos versículos, capítulo 5, versículos 18 a 21, nós vamos procurar entender o que o apóstolo está dizendo nessas suas últimas palavras. Quando nós escrevemos um texto, quando nós escrevemos uma carta, um e-mail, e estamos encerrando aquela carta, é hora de nós fazermos, em geral, uma verificação se realmente tudo que nós queríamos dizer foi dito e fazermos como que um arremate, um fecho, para fixar aquilo que nós quisemos transmitir com o restante da carta. É isso que João faz nesses últimos versículos. Ele conclui a sua carta, reforçando o principal, o essencial do que ele quis dizer ao longo dos 5 capítulos e deixando as suas recomendações finais, orientando os seus leitores sobre como eles poderiam guardar, como que eles poderiam praticar aquilo que João ensinou. E o que João ensinou, eu gostaria de resumir em 3 versículos. Nós lemos 5 capítulos da carta, mas eu creio que 3 versículos resumem bem a mensagem que o apóstolo está passando para os seus leitores. O primeiro versículo está no capítulo 5, versículo 13, quando o próprio João diz com que propósito a primeira carta foi escrita. Com que propósito ele escreveu essa carta? E João diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esse é o propósito maior. A primeira carta a João exala vida eterna por todos os seus poros. Desde o capítulo 1 até o final, é sobre isso que o apóstolo está escrevendo. Vida eterna aos que creem no nome do Filho de Deus. Agora, como que essa vida eterna se manifesta? João responde ao longo da carta. E nesse versículo 3, 14, nós aprendemos que vida eterna, passar da morte para a vida, essencialmente é o quê? Quando amamos os irmãos. Temos vida eterna, experimentamos a vida eterna quando amamos os nossos irmãos. Agora, o que é, João, amar o irmão? E João não nos deixa sem resposta. Um terceiro versículo, o famoso 1 de João 3,16. É muito emblemático isso, né? Quase todo mundo aprende logo no seu primeiro ano, nos seus primeiros tempos de vida cristã, João 3,16. Você sabe João 3,16? Todo mundo sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, certo? Todo mundo sabe. Pois bem, 1 de João 3,16 deveria ser tão memorizado quanto João 3,16. O que João está falando aqui? Como que é esse amor? Como que é esse amor aos irmãos que evidencia a vida eterna? Ele diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu
a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 de João 3,16. Sugiro que você memorize junto com João 3,16. Aqui, nesses 3 versículos, nós encontramos como que o arcabouço de toda a carta, as verdades que João apresenta em toda a sua carta, gravitam em torno desses 3 eixos. Primeiro eixo, o Filho de Deus trouxe vida, vida eterna. Segundo eixo, vida eterna se manifesta no amor aos irmãos. Terceiro eixo, amor aos irmãos é a prática do amor do próprio Deus, é dar a vida pelos irmãos. Pois bem, mas agora estamos nas últimas palavras de João. E tudo isso que ele falou, que ele ensinou até aqui, agora, nesses últimos versículos, versículo 18 ao 21, servem como que uma maneira de João nos ensinar como nós podemos experimentar a plenitude dessa vida divina. A vida divina, a vida eterna que foi anunciada, que foi enfatizada ao longo de toda a carta. Agora, João está terminando a sua carta e ele quer que os seus leitores tenham muita clareza quanto a como experimentar essa vida. E para isso, ele escreveu esses últimos versículos que eu quero ler com você. Abre então em 1 João 5, 18 a 21. Se você não tem aí a Bíblia, leia comigo na tela, mas é muito importante que você leia a palavra de Deus. Como experimentar a plenitude de vida? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E sabemos que nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, este é a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Essas são as últimas palavras de João. E é nesse texto que eu quero sugerir a você que nós encontramos os dois elementos, as duas realidades que nós precisamos experimentar, deixar amadurecer em nossa vida, para experimentar esta vida que está anunciada. Vamos orar? Ó Pai, eu tenho certeza que o Senhor está nos vendo agora. O Senhor nos vê da maneira como nós somos, amados em Cristo, recriados, tendo recebido de Ti mesmo o dom do Teu Santo Espírito. Mas eu tenho certeza que o Senhor também sabe como em nós há tanta fraqueza, há tanta vulnerabilidade, há tanta incapacidade, há tanta dureza de coração às vezes. Senhor, então neste momento, em nome de Jesus, o verdadeiro, nós estamos pedindo que o Senhor faça essa obra sobrenatural, de fazer com que a Tua verdade brilhe diante dos nossos olhos e produza aquela transformação de mente que nós precisamos para experimentarmos em plenitude a Tua vida, a vida eterna, para amarmos os nossos irmãos
da maneira como o Senhor nos ama. Opera isto, Senhor, nós te pedimos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Como experimentar a plenitude da vida? João reparte conosco 2 elementos. Primeiro elemento que eu preciso para experimentar essa plenitude de vida: segurança. Você vai dizer, mas como é que é? O que segurança tem a ver com experimentar a plenitude de vida? Você vai ver que tem tudo a ver. A grande dificuldade ou a falta de prática desse amor aos irmãos, da mesma maneira como Deus nos ama, a falta de vida, um primeiro elemento fundamental para explicar isso, sabe qual é? A dificuldade que nós temos de nos apropriarmos da segurança que Deus propiciou para nós. Mas nós não nos apropriamos dela muitas vezes. E essa falta de segurança bloqueia a prática do amor. E, portanto, dificulta ou até impede o desfrute da plenitude de vida. Você quer ver? Você quer ver como isso é claro nas Escrituras? João, capítulo 13. João é o evangelho escrito pelo mesmo escritor da primeira carta. Aliás, é uma leitura altamente recomendável para você fazer junto com a carta. Primeira carta de João, junto com o evangelho. Alguns chegam a dizer que a primeira carta de João foi uma carta escrita para encaminhar o evangelho. Tamanha a ligação que existe entre a mensagem, entre o conteúdo do evangelho de João e da primeira carta de João. Pois bem, no evangelho de João, capítulo 13, nós somos apresentados a uma cena fundamental para entendermos a jornada terrena de Jesus Cristo, a última ceia. João capítulo 13. Essa cena, ela é narrada nos outros evangelhos também. Só que em João e só em João, nós temos algo muito especial. Sabe o que é? Além de assistirmos a cena por fora, João nos permite enxergar o que está acontecendo por dentro de Jesus. Por dentro de Jesus. E ao termos acesso à vida interior de Jesus, naquele momento, no momento da ceia, no momento daquele serviço, daquela refeição, nós conseguimos enxergar muito bem por que João, tantos anos depois, ao concluir a sua carta, ele faz questão de concluir com essas expressões: sabemos. João observou que Jesus amava daquela maneira. Sabe por quê? Porque Jesus tinha segurança interior. E é isto que aparece aqui no capítulo 13, quando primeiramente nós assistimos o que acontece do lado de fora. João diz: Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Atenção, João está querendo chamar a nossa atenção. Atenção, você quer entender o amor? Você quer entender a vida? Preste atenção. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está demonstrando que Ele amou os seus que estavam no mundo até o fim. E João deixa claro que aquilo que estava acontecendo no momento de traição. João registra que Jesus estava sendo traído ali por Judas, que estava sentado junto com ele, que os seus próprios discípulos iriam abandoná-lo, mas João diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E então, nos versículos 4 e 5, nós assistimos a cena exterior. Jesus levanta-se da mesa, tira sua capa,
coloca uma toalha em volta da cintura, depois derrama água numa bacia, começa a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Esse é o lado de fora, certo? É o lado de fora. Mas eis que nos versículos 2 e 3, João nos permite enxergar o lado de dentro de Jesus. E o que estava se passando na vida interior de Jesus, no coração, na alma de Jesus, está aqui. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Observe o verbo sabendo. Observou? Sabendo Jesus. Observe o verbo saber no versículo seguinte. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia que viera de Deus. Jesus sabia que estava voltando para Deus. Não é por acaso que na sua carta, ele conclui com essa ênfase no saber. Porque Jesus amou e amou até o fim, porque Jesus sabia. Jesus sabia. E esse saber, ou seja, o que acontece na nossa vida interior é tão importante quanto a externalização disso. Eu pratico o amor divino, ou seja, eu amo como Deus amou, sabe por quê? Porque eu estou seguro, porque eu sei. E Jesus sabia a sua origem, viera de Deus. Jesus sabia a sua missão, era hora de concluir, e o Pai havia depositado tudo em suas mãos. Jesus sabia o seu destino, voltava para Deus. Me acompanhou? Origem, missão, destino. Passado, presente, futuro. Tudo estava muito bem resolvido no mundo interior de Jesus. Ele sabia, e porque sabia, amou, e amou até o fim. Por isso, o primeiro grande elemento que nós precisamos ter para experimentarmos a vida em plenitude, para praticarmos o amor como Deus amou, é segurança. E de onde vem essa segurança? João responde. Notou que tem 3 vezes a palavra sabemos? Notou? Sabemos, sabemos, sabemos. A repetição de palavras nas Escrituras nunca é porque falta vocabulário para os escritores, não é por isso. É porque eles querem enfatizar, é porque eles querem chamar a nossa atenção. João usa 3 vezes, sabemos, na conclusão da sua carta. Primeiro saber, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aqui, João está chamando a atenção para a importância de nós termos a nossa origem bem resolvida. Jesus sabia que viera de Deus. Nós precisamos saber que o que é nascido de Deus não está no pecado. O que João está querendo dizer aqui é que todos nós, para termos essa segurança, precisamos crescer, assimilar cada vez mais esse saber de quê? Qual saber? Que todos que nasceram de Deus receberam uma nova natureza. E essa nova natureza, ela repele o pecado. Todos os que nasceram de Deus receberam uma nova natureza. E essa nova natureza repele o pecado.
Ah, minha irmã, meu irmão, como isso é importante, termos uma consciência crescente dessa nova natureza em nós. Alguém me ofendeu, alguém me insultou, ou alguém me decepcionou profundamente. Quem não passa por isso, não é? Como é importante, em meio àquele turbilhão emocional, em meio àquela confusão que muitas vezes toma conta das nossas emoções e das nossas mentes, o Filho de Deus, aquele que nasceu de Deus, parar e escutar algo dentro de si, algo que vai reagir totalmente diferente da lógica humana. O que a lógica humana diz? Mal se paga com mal. Estou gritando, né? Estou gritando, né? Estou gritando. Mal se paga com mal. Você está entendendo? Ofendeu, ofende também. Levou uma canelada, dá um chute. Mas não é assim. Ah, mas o Filho de Deus, como é que é? As inclinações ele sente para dar a canelada, mas se ele ouvir, se ele nasceu de Deus, tem dentro dele algo diferente que faz com que ele acredite, ele saiba e ele perceba que está nele uma nova natureza que sempre paga o mal com o bem. É a nova natureza, é só a nova natureza. Você está passando por situações difíceis, complicadas, ameaças, a sua semana, o que vem pela frente está muito complicado. Quem sabe hoje você sentiu diversas vezes a voz do medo soprando no seu ouvido. Medo, 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 temor. Mas se você nasceu de Deus, você pode ouvir. E quem tem ouvidos para ouvir, ouve o quê? Uma outra voz que diz o quê? Que diz o quê? Busquei ao Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. É a natureza de Deus, gente. É essa natureza que João está dizendo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, por isso, essa nova natureza, ela repele o pecado. Mas, além da nossa origem, João fala também, ou mostra também, um segundo saber. O saber sobre nossa missão. João diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Agora é a hora de você saber que você é de Deus. Por que isso tem a ver com missão? Por uma razão muito simples. O somos de João aqui aponta para pertencer, aponta para estar em aliança com. Sabemos que somos de Deus. O que isso significa? Significa que no meu coração, no profundo do meu ser, há uma consciência, há um saber de que eu pertenço, de que eu estou em relação e de que a minha aliança é com o Deus eterno. E sendo assim, eu estou aqui para atender e para cumprir os objetivos e os propósitos dele. Isso é somos de Deus. Enquanto o mundo todo está sob o poder do maligno. Por isso, carregar em mim o saber, não só da minha origem, mas da minha missão, é tão fundamental. Mas João também nos mostra que, para eu ter segurança, eu preciso de um terceiro saber, o saber do destino. João diz: sabemos também que o Filho de Deus veio, nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E atenção, coloque essa frase com letras garrafais na sua mente. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. E esse verdadeiro é a vida eterna.
Você entendeu? Saber que você já está em Deus, e estando em Deus, você já está na vida eterna. Você entendeu? O destino está resolvido. Quem nasceu de Deus, quem é de Deus, sabe também que ele já está na vida eterna. O seu destino já está resolvido. O que vem pela frente já está definido. Na realidade, o que vem pela frente é nada perto da dimensão para a qual você foi transportado, que é nada menos do que a eternidade. Você já está na eternidade. Você pode saber disso, que você está no Deus que é eterno. Portanto, o seu destino está resolvido. Você se lembra, João 13? Jesus sabia que viera de Deus, origem, que era a hora de completar a sua missão, e que o Pai tinha depositado todas as coisas nas suas mãos, missão, e que voltaria para Deus, destino. Nós também precisamos disso. Eu preciso, você precisa. De quê? Para amar, eu preciso da segurança do eu sei. Primeiro, sei que nasci de Deus. Segundo, sei que sou de Deus. Terceiro, sei que estou no Deus eterno. Como eu preciso disso. Como eu preciso desse saber acompanhando-me todo o tempo. Eu quero chamar a atenção, antes de passar para o segundo ponto, que esse saber não é o saber de ter um conceito. Não é isso. Um saber de ter uma informação. Você quer ver a diferença entre o saber, que é um conceito, e o saber, que é a experiência, que é a que João está falando aqui? Eu vou contar duas histórias. Uma delas eu já contei aqui, está no meu livro Zoológica, uma experiência que nos marcou muito com um irmão, que eu estou chamando de Fidelis. Fidelis, nós, muito tempo atrás, estávamos participando de um culto como esse. Foi pregada uma linda mensagem sobre não andem ansiosos. Ali o pregador estava chamando os ouvintes a saberem disso, saberem de tudo que está ligado ao governo de Deus, a nossa ligação com Ele. Portanto, não andem ansiosos. Terminado o culto, saímos, e essa pessoa, conversando com a minha esposa, começou a falar o momento de vida que ela estava passando. Problemas de saúde imensos, não dormia direito, os relacionamentos complicados, a vida um problema só. E a Natasha, minha esposa, chegou para ele e falou: olha, que bom, quão bom é o nosso Deus, hein? Nos trouxe aqui essa manhã para ouvirmos essa mensagem, não andem ansiosos. Vocês sabem o que ele falou para a Natasha? Vocês sabem? Ele chegou e disse para ela: Natasha, fala sério. Ele não disse fala sério, né? Naquela época não se falava assim. Natasha, Natasha. Aquilo ali foi dito de púlpito. Uma coisa é púlpito, outra coisa é a vida real. Me digam, esse homem sabe? Não sabe. Ele tem informação, talvez tenha vários versículos decorados, mas ele não sabe. E se recusa a saber, porque para ele, falou do púlpito é bonito, né? É inspirador, mas no mundo lá fora, aí eu quero ver como não ficar ansioso. A outra história aconteceu recentemente. Um irmão em Cristo, um homem que eu amo muito, já de muitos anos de relacionamento, uma vida muito inspiradora. Ele entrou naquela fase dos 80 anos e está passando por muitas dificuldades externas. Um tempo muito difícil. Ele é um artista, ele pinta. E ultimamente ele ficou cego. Está com 10% da sua visão. Clinicamente isso é cegueira. E
nessa semana, sua esposa, sua querida esposa, foi para junto do Senhor. Morreu. Eu liguei para ele, pensando, vou consolar o meu querido irmão. Eu fui consolado. Que diálogo, que conversa, que vida cheia do saber. Cheia do saber. E entre outras coisas, ele me disse o seguinte: Luiz, eu estava no hospital com a minha esposa, já nas últimas, e eu estava sendo governado pelo medo. E foi aí que eu me toquei e me lembrei do Salmo 34, versículo 4, que eu acabei de mencionar. Ele falou: você quer que eu diga para você no telefone? Claro, diga. E ele recitou: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E então ele disse: aquilo ali me inflamou, aquilo ali tomou conta do meu coração, do meu espírito, governou a minha mente, colocou as emoções no meu lugar, no seu lugar, e eu glorifiquei tanto ao Senhor, como estou glorificando agora. Isso é o saber. Você está entendendo? Esse é o saber ao qual João se refere aqui. Nasci de Deus, sou de Deus, estou no Deus eterno, sabendo disso. João nos leva para o segundo elemento. O segundo elemento é, além de segurança, para viver em plenitude a vida eterna, eu preciso aprender que a realidade deve ser buscada e dizer não para a ilusão. Realidade sim, ilusão não. Esse é um segundo elemento fundamental se queremos experimentar esse tipo de vida e se queremos amar como Deus amou. João apresenta da seguinte maneira: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Entendimento para quê, João? Entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Não é à toa que essa última palavra de João na primeira carta, guardem-se dos ídolos, vem junto com esse versículo que aponta para a necessidade de discernir o verdadeiro do falso. Por quê? Porque ídolo é, por natureza, a encarnação da falsidade. Ídolo nas Escrituras, no Antigo Testamento e do Novo Testamento, ídolo é tão denunciado, Deus faz tanta guerra contra o ídolo, contra os ídolos, os profetas de Deus batem tanto nessa tecla, os mestres ensinam tanto sobre a idolatria. Sabe por quê? Porque ídolo é falso. Ídolo é ilusão. Por isso o apóstolo João conclui a sua carta chamando a nossa atenção para isso. Vocês saibam que receberam um dom, uma capacidade de separar o verdadeiro do falso. Saibam que nós estamos no verdadeiro e guardem-se dos deuses falsos. Eu gosto da tradução desse versículo na Bíblia judaica completa. Esse mesmo versículo é traduzido, esses mesmos versículos são traduzidos assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu discernimento para que possamos conhecer quem é genuíno. Além disso, estamos unidos com aquele que é genuíno, unidos com seu Filho Yeshua, o Messias. Ele é o Deus genuíno e a vida eterna. Filhos, guardem-se dos falsos deuses. E João, pastor
experiente, conhecedor da alma humana, termina sua carta dessa maneira, porque ele conhece a natureza humana e sabe que nossa natureza, ela é altamente atraída pelo que é enganoso. Aliás, durante a carta, o apóstolo João foi batendo nessa tecla do auto-engano. Não se enganem. Lembram-se disso? Vários versículos. Não se enganem, não se deixem enganar. Mas João também reconhece que além do auto-engano, nós o tempo todo estamos expostos a espíritos enganadores. João fala do espírito do erro, espírito do engano, que está solto na terra, que está aí agindo. Anticristo, espírito do engano, João fala sobre isso. Falsos profetas, espírito do engano, João fala sobre isso. E ele fala tanto sobre isso, porque sabe que nós somos muito facilmente atraídos pelo engano. E aqui, nesse momento em que João chama a atenção para o perigo do engano, João traz para nós um elemento fundamental para nós entendermos a idolatria. Porque quando nós estamos estudando sobre a idolatria, e a última vez que eu falei aqui sobre a idolatria, 3 domingos atrás, nós estudamos 1 de João 2, 15 a 17, em que João fala sobre a carne e o mundo. Lembram disso? A carne e o mundo, a carne e o mundo. Mas agora, nessa conclusão, e ele já falou sobre isso antes, João deixa claro que idolatria, os falsos deuses, não é só questão da carne e do mundo. Há uma terceira força. João diz aqui, olha, aquele que nasceu de Deus protege quem não está no pecado, e o maligno não o toca, e o maligno não faz adesão, o maligno não adere nele, maligno. No versículo seguinte, João diz, somos de Deus, mas o mundo todo está sob o poder do maligno. E quando nós lemos João, tanto o Evangelho quanto a primeira carta, nós vemos com clareza que o maligno, a essência do maligno é enganar. Essa é a competência máxima dele. Se o Satanás, ou algum dos seus príncipes, ou algum dos demônios, fosse chamado para fazer uma entrevista numa empresa, para concorrer a uma vaga, todo mundo sabe como é isso, né? Você manda um currículo, chamam você, fazem uma entrevista. Normalmente, uma pergunta é, me fale sobre as suas competências. Não é isso? Fale-me um pouco sobre as suas competências. Pois bem, se o maligno fosse convocado para essa entrevista, e se ele falasse a verdade, o que não é comum nele, se ele por uma distração falasse a verdade, o maligno diria, a minha competência é mentir. Porque é isso que é. Quando ele profere mentira, diz Jesus em João 8,44, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui então chegamos ao final, montando o quebra-cabeças da idolatria, enxergando um primeiro aspecto fundamental sobre os ídolos. E por que João termina a sua carta dizendo, filhinhos, guardem-se dos ídolos? Primeira realidade, os ídolos são sempre uma manifestação de uma tríplice aliança. Ídolo é sempre... Onde tem ídolo? Você pode checar, você pode investigar que você vai encontrar sempre uma tríplice aliança. Aliança entre a carne, que dá a dimensão do indivíduo, aliança em que tem a participação do mundo, que dá a dimensão social da idolatria, mas também um terceiro elemento, o maligno, dando a dimensão espiritual da idolatria. Entende? Ídolo é sempre
uma manifestação dessa tríplice aliança. Essa aliança atua com os três elementos se sinergizando. E para ilustrar isso, eu quero voltar a falar aqui rapidamente de um personagem que eu mencionei a última vez que eu preguei. Eu fiz um estudo de caso, quando eu preguei da última vez, e trouxe para vocês o caso de Rodolfo. Lembram de Rodolfo? Olha só, que rapaz simpático, não é? Só que Rodolfo, olha a vida dele em resumo. Ele já está convertido há 15 anos. Ele tem 35, ele se converteu com 20. Rodolfo, você olhando do lado de fora, você vai dizer, que pessoa inspiradora. Ele é muito ativo na igreja, ele diz que crê em Jesus Cristo, ele acredita na mensagem do Evangelho, ele sabe falar de cor as 4 leis espirituais, ele gosta de falar aos outros sobre a sua fé, mas Rodolfo, quando visto com lupa, é um escravo, em primeiro lugar, da carne. Rodolfo vive tendo acessos de raiva, violência, depressão. Rodolfo já teve casos de infidelidade conjugal. Rodolfo muitas vezes procura escape no álcool. Rodolfo é um consumidor de pornografia. Rodolfo é um solitário. E se nós olharmos, como já vimos da vez passada, o que explica Rodolfo? Primeira dimensão que explica Rodolfo, a dimensão do Rodolfo como indivíduo, a carne dele. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação das riquezas. Isso que explica Rodolfo como indivíduo. Mas não só isso. O que ajuda a explicar Rodolfo também é o quê? É o fato de que Rodolfo está envolvido, está aceitando a vida num mercado de ídolos. Esse é o lado social da idolatria. O mundo com a sua feira de vaidades. Ou seja, o mundo na prática é o quê? Rodolfos, transacionando os seus ídolos, comprando e vendendo os seus ídolos. É por isso que o mundo tem essa característica, tem essa faceta tão cruel e tão poderosa. Quer ver um exemplo de mundo na vida de Rodolfo? O pai dele. A relação de Rodolfo com o pai. O pai do Rodolfo aqui à minha direita, à minha esquerda, né? Seu Getúlio. Olhando o seu Getúlio, você vai dizer, puxa vida, mas que homem simpático. Mas olha, para quem como Rodolfo cresceu como filho do seu Getúlio, ele não vai concordar. Porque seu Getúlio, dentre os vários ídolos que ele traz dentro de si, um deles é o ídolo do perfeccionismo. Seu Getúlio acredita que sucesso na vida é só quando você faz as coisas com perfeição. E todo mundo ao redor dele é chamado a idolatrar como ele o ídolo do perfeccionismo. E Rodolfo cresceu e comprou esse ídolo do pai. Isso é um mundo na vida do Rodolfo. Mas, como sempre acontece, à medida que cresce, Rodolfo foi se alternando entre aceitar o ídolo do pai e dar vazão aos seus próprios ídolos. Rodolfo, durante a sua adolescência e a sua juventude, alternou momentos de submissão ao perfeccionismo do pai com momentos de tremenda rebeldia. Até o ponto em que Rodolfo, com seus 20, 25 anos, começou a comprar também os ídolos do consumo, do dinheiro, da ostentação. Tudo vendido a Rodolfo através do mundo ao seu redor. Mas o que João nos ajuda a ver, e é isso que precisa ser falado para Rodolfo, se você quer ajudar Rodolfo, você precisa mostrar isso para ele, que além da dimensão individual, da carne, além da dimensão social do mundo, Rodolfo, abre o olho, porque carne e mundo são como uma orquestra e existe um maestro dessa orquestra. Essa orquestra não está tocando sozinha. Quem escreveu a partitura que essa orquestra toca e quem está regendo a orquestra, seu nome é Maligno. Eu gosto bastante de uma letra do João Alexandre,
ele escreveu uma música chamada Louco. E ele descreve a vida de muitas pessoas consumindo a vida, consumindo a vida, consumindo a vida, achando que estão por cima da carne seca, está tudo muito bem, está tudo muito bom. E o João Alexandre diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Olha, louco, abre o olho, tem alguém batendo palma por te ver assim. Tem alguém batendo palma por te ver assim. Quem que está batendo palma por ver o Rodolfo nessa situação? Quem está batendo palma quando nos vê entregues aos ídolos, aceitando a ilusão fora do verdadeiro? David Powlison escreveu o seguinte: ídolos mentem, escravizam e matam. Estão continuamente insinuando-se pela voz daquele que sempre foi mentiroso, senhor de escravos e assassino desde o princípio. Sobre o caso do Rodolfo, o Powlison escreve o seguinte: além da carne e do mundo estarem se assenhorando, dominando a vida de Rodolfo, Rodolfo precisa enxergar, e quem quer ajudar Rodolfo precisa enxergar, que a carne e o mundo não atuam sozinhas com seus ídolos. Junto com a carne e com o mundo, Satanás metodicamente, meus irmãos, se eu pudesse eu grifaria isso, metodicamente, Satanás tem método. Ele não é um franco atirador, ele não é um improvisador. Metodicamente, ele está, em primeiro lugar, atuando e querendo atacar os relacionamentos de Rodolfo com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus vizinhos, desintegrando os relacionamentos. Segundo lugar, conduzindo Rodolfo a pecados grosseiros. Terceiro lugar, enganando a mente de Rodolfo com distorções e percepções seletivas. O que o Rodolfo percebe tem a mão do diabo ali. Atenção, eu não estou falando de caso de endemoniado. Ficou claro para você? Rodolfo não é um endemoniado, definitivamente. Não é. Mas Rodolfo está sob ataque daquele que é especialista em mentir e escravizar, desintegrando relacionamentos, enganando a mente com distorções e percepções seletivas, acusando Rodolfo ao ponto do desespero. Numa hora, Rodolfo está feliz da vida porque ele está usando e abusando de um pecado grosseiro. Na outra hora, Rodolfo está chafurdando na lama, deprimido, cheio de culpa, ao ponto de se desesperar e desencorajar. Em resumo, Satanás metodicamente amarra a vida do Rodolfo com nós de toda a espécie, fazendo desejos normais crescerem a ponto de tornarem-se anormais e viciantes. Tem alguém batendo palma por te ver assim. Agora, além dos ídolos serem essa concretização da tríplice aliança, nesse final da carta, quando João diz, guardem-se dos ídolos, nós também somos chamados a lembrar da seguinte verdade sobre os ídolos: idolatria é sustentada, os ídolos, eles mantêm os seus cultos usando os seus agentes, templos, liturgias, sacerdotes, ofertas e critérios de valor. Hoje, quando você passa pelas cidades aqui do Brasil, você vai a São Paulo, você vai a Campinas, aqui em Vinhedo, você não vê mais templo para Apolo, templo para Afrodite. Você não vê mais os templos do mundo pagão, correto?
Mas a idolatria está correndo solta. Por quê? Porque a carne, o mundo e o maligno, eles se juntam para criar esse sistema na forma de templos para os deuses do momento, liturgias para os deuses do momento, sacerdotes dos deuses do momento, ofertas para os deuses do momento e formas de medir o valor humano definidas pelos deuses do momento. Vamos assistir um vídeo, podemos assistir um vídeo curtinho que ilustra isso que eu estou falando. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. Well, you would think they were crazy if you didn't understand their culture and their religion. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really relate, do you? Let's try it again. I was watching TV the other day, and this show comes on with these religious fanatics. They were crazy. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They had built these enormous temples to worship their idols in. It seemed like their entire existence climaxed into this one scenario, this one over-the-top act of worship. Idol worship. It's not just about golden calves anymore. Enxergar os agentes da idolatria hoje. Este é um segundo elemento para nós guardarmos o que João ensinou. Guardem-se dos ídolos. Só como exemplo aqui. Exemplo. O Deus consumo tem o seu templo, tem a sua liturgia, tem os seus sacerdotes, tem as suas ofertas, fazem parte do seu culto, e tem os seus critérios de valor. E assim como o Deus consumo, nós poderíamos falar de diversos outros deuses que hoje estão sendo adorados. Atenção, atenção, eu não quero passar uma mensagem errada, não estou querendo dizer que esses elementos aqui, fazer compra em shopping, fazer compra pela internet, olhar a vitrine, o trabalho dos publicitários, dos blogueiros, isso em si seja idolatria. O que eu quero dizer é que tem alguém batendo palmas e orquestrando estas coisas, colocando-as num sistema para fomentar a adoração a deuses falsos. O terceiro e último ponto para a gente concluir. Tem primeiro ponto, tríplice aliança por detrás dos ídolos. Segundo ponto, ídolos atuam através de um sistema com diversos agentes. Terceiro ponto, o grande trunfo dos ídolos é passarem despercebidos. Duas frases que são bem emblemáticas, mostrando que não é só nas Escrituras, que você percebe isso, que você aprende, que a tática essencial do maligno é atuar camuflado. Essa é a tática essencial dele. Um autor francês, Baudelaire, ele escreveu, esse homem acreditava muito nessa astúcia do diabo por detrás das coisas. Ele escreveu: a mais bela das astúcias do diabo é a de vos persuadir de que ele não existe.
camuflar, para que você não perceba. E só para não deixarmos que um autor francês fique aparecendo aqui, eu quero trazer aqui um autor brasileiro, o grande Guimarães Rosa, que do seu jeito todo próprio escreveu o seguinte no Grande Sertão Veredas. Olha como isso tudo tem a ver com ídolos. As coisas influentes da vida chegam assim, sorrateiras, ladroalmente. Ladroalmente. Quer ver os ídolos agindo? Quer ver o maligno batendo palmas por nos ver assim? Ladroalmente e sorrateiramente ele chega. João termina a sua carta ensinando-nos como experimentar a plenitude da vida divina. Primeiro elemento, segurança. Segundo elemento, realidade, não ilusão. A segurança vem através do saber. A opção pela realidade vem com o guardar-nos dos ídolos. E para concluir, eu quero sugerir que você vá para a sua semana saindo daqui com dois exercícios para a sua semana, para praticar o que nós acabamos de estudar. Primeiro exercício, sabe qual é? Eu quero sugerir a você que nesta semana, aliás, daqui para o restante da sua vida, você não passe um dia sem trazer para o seu coração, para o seu espírito, a palavra de Deus, dizendo assim: nasci de Deus, sou de Deus, estou no Deus eterno. Pode falar junto comigo? Pode falar? Nasci de Deus, sou de Deus, estou no Deus eterno. Agora, eu quero dar recomendação para você falar isso de cor, do coração, em 2 momentos do seu dia, a partir de hoje. Primeiro momento, a hora que você for dormir. Quando você estiver na cama, antes de pegar no sono, nasci de Deus, sou de Deus, estou no Deus eterno. É difícil? Até eu decorei. Salmo capítulo 4, versículo 8, o salmista diz: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Quer repousar em segurança? Olha que tesouro, olha que privilégio. Nasci de Deus, sou de Deus, estou no Deus eterno. Nasci de Deus, sou de Deus, estou no Deus eterno. E se sobrar algum espaço na sua memória, memorize isso aqui também. Recebi entendimento para discernir o verdadeiro do falso. E nessa hora, para separar o verdadeiro do falso, eu quero propor para você o segundo exercício. Qual é o segundo exercício? É o seguinte: todos os dias, passe um tempo com Deus, passando por essa folha que eu estou chamando de idolômetro. Idolômetro. Está no site da Ibaviva a partir de hoje. Você pode clicar lá, textos da série de idolatria, imprima essa folha. Não existe o voltímetro, não existe o amperímetro. Então por que não existe o idolômetro? O que é o idolômetro? É um aparelho para você colocar em sua vida e verificar se os ídolos estão lá. Porque se os ídolos estiverem, a agulha vai se mover. Eu proponho aqui 10 ídolos para você refletir. Profissão, dinheiro, aparência física, sexo, meu conforto, longevidade, entretenimento e lazer, pessoas muito amadas podem se tornar ídolos, alimentos e bebidas, e o ídolo 10, segurança.
Passe o idolômetro no seu dia a dia, na sua vida. Permita que esta medida aconteça. E então, você estará praticando aquilo que o nosso amado apóstolo João escolheu como frase final da sua carta. Guardem-se dos ídolos. Não dê lugar ao ídolo na sua vida pessoal, mas também tenha sensibilidade para com os ídolos ao seu redor. O nosso mundo está cheio de ídolos. Tenha sensibilidade para com isso. E sabe o que você precisa fazer, eu e você? Fazer como Paulo. Atos capítulo 17. Paulo chegou em Atenas e Lucas diz que Paulo, chegando lá em Atenas, ele viu aquela profusão de templos, tantos ídolos sendo adorados, e Lucas diz que Paulo indignou-se. Como eu preciso, como você precisa dessa santa indignação com a idolatria. Não só indignação, Paulo, todos os dias ele ia para a praça, para conversar com os judeus, e para conversar com aqueles adoradores de ídolos. É essa a maneira de praticar o que João diz quando termina a sua carta. Guardem-se dos ídolos, sabendo, nasci de Deus, sou de Deus, estou em Deus. Recebi discernimento para separar o verdadeiro do falso. Segundo lugar, guardarmos-nos dos ídolos.